Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaria de dar boas-vindas aos nossos amigos que já estão online neste momento. Sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de dar alguns recadinhos antes de a gente passar para a palestra. É que nós criamos um canal no YouTube que é o mesmo nome da página, Seara Espírita Caminho do Mestre. Então, toda vez que a gente terminar uma live, eu vou disponibilizar lá no canal também. Então, aqueles que não tiverem como assistir agora, fiquem tranquilos que nós vamos colocar o link depois aqui na página do canal no YouTube. Sábado, nós estaremos com o palestrante Ricardo Novaes aqui na página também. Será às 8 horas. Então, tirem esses minutinhos preciosos para ouvirem nosso amigo Ricardo, tá bom? E às quartas-feiras, enquanto a gente não resolve essa questão da pandemia, né, não tem nenhum posicionamento de quanto vamos voltar às atividades na casa, nós teremos o curso do Livro dos Médiuns no mesmo esquema que foi feito na terça-feira com o Cláudio, só que vai ser na quarta, tá? Aí vocês vão poder interagir conosco, fazer perguntas, e na medida do possível nós vamos buscar responder a vocês, ok? Vamos fazer uma prece para a gente iniciar os nossos trabalhos com esses amigos espirituais. Eu convido a todos neste momento para elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus. Agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos tendo de apreciar as suas palavras, de se reconectar com o Senhor. São momentos delicados, mas a sua presença em nossos corações nos mantém firmes nessa caminhada. E sei que o Senhor está ao nosso lado e nos ampara sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso amigo Edivaldo, que vai falar para a gente sobre um tema muito importante que nos assola neste momento, né? Vamos lá, Edivaldo? Muito obrigado pela oração, muito obrigado pela abertura. Eu queria dar os meus boa noite para os nossos irmãos, nossas irmãs, que estão com a gente hoje, neste momento novo aqui para a Seara. Dar os parabéns para o Cláudio também, que foi nossa cobaia, né? Começou esse trabalho online que a gente está começando agora, na terça-feira, com o livro do Curso dos Médiuns. E é interessante observar esse momento de pandemia, esse momento de que todo mundo isolado em casa, que nós estamos separados em distância, mas não estamos sós. Esse é o momento onde a gente se encontra talvez mais juntos do que tudo nesses últimos anos, porque a comodidade às vezes desse WhatsApp, né, dessa tecnologia hoje em dia, a gente não dá muito valor a essa proximidade que a gente tem. Isso acaba virando algo banal no nosso dia a dia. A gente deixa de dar o valor, a atenção para o pai, a gente deixa de dar o valor, a atenção para a mãe, para a esposa, para marido e para filhos, né? E eu acho muito interessante que é muito comum a gente ver as pessoas próximas, dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo cômodo, só que cada um com o seu smartphone, cada um com o seu computador. Então hoje a gente está dando valor a alguma coisa que a gente já tinha e por falta de atenção a gente acabou perdendo, a gente acabou abrindo mão. Conversando com uma amiga nossa esse tempo atrás, que a gente tinha uma palestra lá em Auriflama, devido à pandemia, tudo no país inteiro foi cancelado praticamente, e eu finalizei a nossa conversa com isso. Olha, nós estamos distantes em quilômetros, mas em coração nós estamos mais unidos do que tudo. Para mim, quem me conhece sabe que essa distância e união de coração é uma coisa comum. Minha esposa trabalha em outra cidade, e hora estou aqui, hora estou lá. Então já posso falar para vocês com propriedade de que, apesar da distância, não é solidão. O isolamento social é uma coisa necessária para quem pode
para quem tem condições. Mas tem aqueles trabalhadores que não têm condições. Nossos amigos caminhoneiros, nossos amigos médicos, que a gente, às vezes, nós estamos reclamando de estar preso em casa, sem poder sair. A gente esquece que um médico, ele gostaria de estar em casa. Ele gostaria de não estar lá na frente da batalha. Ele gostaria de não estar tão exposto, mas ele não tem alternativa. Então, eu vejo muitas opiniões nas redes sociais. Que é a favor do isolamento. Que é a favor de liberar tudo. É interessante que nós podemos e devemos ter a nossa opinião, mas é imprescindível que nós não esqueçamos nunca de que o outro também tem a opinião dele. Nós temos nossa visão de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa necessidade, mas o outro tem outra opinião de acordo com a realidade dele, de acordo com a necessidade dele. Eu estava lendo um livro essa semana, Na Próxima Dimensão, do Carlos Bacelli, e ele cita uma experiência que o espírito Inácio Ferreira, ele fez na visita a essa outra dimensão. E o Inácio, nesse outro mundo, nessa outra dimensão, ele fez uma pergunta para os habitantes que lá estavam. Ele perguntou se lá existiam conflitos. E esse habitante lá disse que sim, existiam conflitos. E era uma esfera mais evoluída. Ele respondeu que sim, lá existem divergências. Só que a divergência lá é de opiniões para que possa se chegar num senso comum de melhora para todo mundo. Diferente do que a gente vê, infelizmente, algumas vezes, da divergência por divergência. Porque a minha verdade é maior do que a sua verdade. Porque a minha opinião tem que prevalecer a sua opinião. Acredito que deve ter alguns irmãos nossos aqui que talvez não sejam, ou verão depois esse vídeo, que não sejam adeptos da filosofia espírita, mas interessante que indiferente de ser espírita ou não, de acreditar em outras vidas, em outros mundos ou não, o respeito pela opinião do outro, como o nosso amigo citou neste livro, ele é essencial. A gente pode ter discussões, mas para que seja a alternativa para chegar em um senso comum de melhora para todo mundo. Se a discussão é para desarmonizar, se a discussão é para desconstruir, a gente tem que abrir um ponto de exclamação sobre essa nossa ação, que a gente vê, infelizmente, nas redes sociais. Uma ferramenta tão rica que a gente está usando hoje para se comunicar, para a gente explanar um pouquinho da filosofia, um pouquinho de aprendizado e evoluirmos todos juntos, a gente vê as pessoas usando como ferramenta para acabar ofendendo um ente querido, um amigo, um conhecido. E, infelizmente, nesse momento, é uma coisa que não soma, pelo contrário, é uma coisa que subtrai, que torna ainda mais difícil esse momento complicado ao qual nós estamos passando temporariamente. Mas, pegando as palavras do Chico, fiquemos calmos, porque tudo passa, de uma forma ou de outra. Mas sem esticar demais, a introdução desse tema de hoje, a evolução planetária e a pandemia, a gente separou em 4 tópicos, de forma bem simples, de forma bem sucinta, para que a gente tente juntos separados, né? Geralmente juntos de frente a frente. Eu falo que é engraçado que eu estou acostumado a conversar com todo mundo, e hoje eu estou conversando com todo mundo através de uma bolinha preta. Fica aqui uma dica que para quem tem rato em casa, quem tem pernilongo em casa, pega o celular, pega o notebook e coloca lá no cantinho onde tem os ratos e os pernilongos, que com certeza agora vai sumir tudo. Vendo o Edivaldo aqui, não vai ficar um camundongo, não vai ficar um insetinho depois lá em casa para poder incomodar todo mundo. Mas brincadeiras à parte, a gente dividiu de forma que a gente faça um passeio nesses 4 tópicos. O culto sistematizado do apego, que é o que a gente tem, ainda infelizmente. A gente já está passando em nossa evolução, pode voltar um pouquinho. Ainda estou fazendo só uma introduçãozinha. A evolução planetária, que é o tema principal. O poder pessoal que todos nós temos e a pandemia propriamente dita. A gente não vai se aprofundar muito em cada um, porque precisaríamos de um longo período. E a intenção aqui não é esgotar cada um desses tópicos, muito menos da pandemia, mas para a gente jogar uma sementinha de informação em cima de cada um desses pontos, para quem sabe, com um pouco de sorte e ajuda da espiritualidade amiga, a gente consiga fazer um apanhado de que essa pandemia, apesar de os seus malefícios, ela também
traz os seus benefícios. A filosofia espírita nos ensina que nada acontece por acaso, nada acontece em vão. E nós aprendemos dentro da filosofia, ou em filosofia qualquer que seja, que Deus nos ensina que Jesus nos ensina que nenhuma folha cai se não for da vontade do Pai. E é interessante que é uma frase que eu gosto de repetir muito, e poderíamos gravar na geladeira para vermos todos os dias. Quando Jesus nos orienta que ele veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele não veio para que nós soframos, e soframos por apenas sofrer. Se passamos por alguma dificuldade, seja esta dificuldade pessoal ou coletiva, ela tem sempre um bem maior, orientado pela espiritualidade amiga, orientado pelos desígnios divinos, que são sempre para o nosso benefício. É o remédio amargo que às vezes nós temos que tomar na nossa escalada evolutiva rumo a mundos cada vez mais evoluídos. E quando eu estava preparando este material, eu lembrei de uma música que a gente cantava antes até de eu ser espírita, quando eu era jovem, lá atrás. Esse jovem já faz uns 25, 30 anos quase. E é uma música que ela dizia mais ou menos assim: você é chamado para um momento novo, de caminhar junto com o seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, pois sozinho e isolado ninguém é capaz. É lógico que aqui a música não está citando o isolamento social, né, que a gente precisa neste momento para um controle enquanto os nossos governantes vão se reorganizando. Mas a música cita de que sozinhos, individualmente, sozinhos pensando cada um no nosso mundo, na nossa realidade, na nossa vida, sem levar em consideração a vida e a realidade do outro. Esse sozinho não tem mais espaço nesse mundo. Um mundo onde a gente vê um vírus assolar um planeta inteiro. Tem várias filosofias de conspiração aí, por motivos A e B, mas não tem problema. De uma forma ou de outra, um pequeno vírusinho, um inimigo que a gente nem consegue enxergar, consegue trazer uma paralisação no mundo todo. Porque neste momento a dor não é individual. Não é a dor do Divaldo, não é a dor da Aline, não é a dor do Cláudio, não é a dor do Seu Negro, do João, da Maria, do Antônio. É a dor do planeta todo, com a dificuldade que assola todo mundo, para a gente ver que estamos todos conectados e no fundo somos apenas um. Nosso primeiro tópico nessa explanação é o cultivo sistematizado do apego. Nesse mundo, vivemos em uma existência transitória, porém, diante das perdas, temos sempre duas escolhas: a aceitação ou a não aceitação da perda inevitável. E é nas palavras do Alírio de Cerqueira Filho, amigo nosso, explanador da filosofia espírita, se pararmos para refletir o que gera o apego, eu falo que é meio forte, ele cita que se pararmos para refletir, o que gera o apego é a falta de conhecimento, que se divide em 3 níveis: a do não saber, a do não sentir e a do não vivenciar a verdade. Olha só, interessante. A do não saber, a do não sentir e a do não vivenciar a verdade. A ignorância ou a falta de conhecimento dessa verdade, né, essa vida temporária que nós temos agora, e depois do fim dessa existência física atual, nós passaremos ainda por um estágio de consciência para uma vida espiritual. Essa falta desse conhecimento, que ele chama de ignorância, nesse primeiro nível, a do não saber, tem muitas pessoas que realmente não sabem de que a vida continua. Nós temos várias doutrinas, várias filosofias no mundo inteiro. E muitas delas ensinam de que a vida é só aqui e agora. E que depois dessa vida a qual nós temos nossas relações entre familiares, entre entes queridos, não existe mais nada. Ou algumas que dizem que a gente vai dormir para sempre, cada uma com a sua filosofia. Interessante que a gente não está aqui para criticar ou para julgar nenhuma, já que se nós julgamos, nós já estamos errados. Nós estamos aqui para aprender, e à medida que nós aprendemos, nós ajudamos a que outros também aprendam, mas sempre respeitando o ponto de vista diferente. Porque nenhum de nós, no fundo, é dono da verdade absoluta. A verdade absoluta pertence apenas a Deus,
e o nosso grau evolutivo ainda não permite que a gente entenda essa verdade absoluta. Mas através de vários exemplos, através de várias obras, através de várias citações de pessoas que nem espíritas são experiências de quase morte, que a gente vê vários documentários de pessoas que tecnicamente desencarnam, tecnicamente o corpo deixa de estar vivo, e essas pessoas depois de um tempo retornam, citando que elas estavam num estado de consciência, de que elas viam tudo o que acontecia ao seu redor. Então, quer dizer, não é só a filosofia espírita nos informando de que a vida continua depois desse corpo físico. Tem vários outros fatores científicos e documentados que nos apoiam nessa verdade. Mas a ignorância ou a falta de conhecimento do não saber, tem pessoas que realmente não tiveram acesso a essa informação. Na sua cultura, na sua filosofia, na sua realidade, elas simplesmente não sabem. E isso, quando acontece uma perda, gera um dano muito grande às pessoas, porque elas simplesmente não sabem que essa existência atual é temporária e transitória. E aí se perde o chão. Porque é como se a gente estivesse indo para algum lugar, para São Paulo, por exemplo, através de uma rodovia, e de repente essa rodovia some. E a gente dentro do carro não sabe o que fazer. Porque a gente não sabe que às vezes tinha um caminho lá atrás, uma plaquinha informando, olha, desvio a tantos quilômetros. A gente não tinha essa informação. E a gente perde o chão. E agora, o que eu vou fazer? Perdido aqui no meio da estrada, querendo chegar a algum lugar, este lugar não aparece para mim. A pessoa perde o chão mesmo. As pessoas que estão na ignorância do não saber, ou da falta de conhecimento de não saber, por isso que sofrem tanto. Porque não tem uma referência depois. Olha, eu acreditava nessa vida, a vida acabou. E agora? Eu acreditava no meu ente querido que estava ali comigo, e agora esse ente querido não está mais. E agora? Não tem referência, não tem norte. Segundo nível de ignorância é o de não sentir. A pessoa sabe que a vida continua. A gente vê em casos de pessoas espíritas mesmo, que sabe que a vida continua, sabe que a vida aqui é temporária e transitória, mas quando perde um ente querido, aí perde o chão da mesma forma. Porque ela sabia dessa existência da vida futura, da vida posterior, mas ela não sentia essa realidade ainda. Então, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, é algo muito penoso e traz muitos desequilíbrios em muitos casos, infelizmente até chegando casos de depressão. Pessoas que perdem entes queridos e acabam se deprimindo por aquilo, por ou não saber que a vida continua, e dependendo ela pode encontrar esse ente lá em outra oportunidade, ou porque ela sabia, mas não sentiu. Geralmente a gente tem o hábito de se perguntar quando acontece alguma coisa, né? Mas, Deus, por que eu? E é interessante que o Raul Teixeira, em uma das palestras dele, tá na internet hoje, no YouTube a gente consegue encontrar, ele se pergunta, Deus, por que não eu? A pessoa que está ainda na ignorância, na falta de conhecimento, de não sentir a verdade de que a vida continua, ela faz essa pergunta, por que eu? Ao invés da outra pergunta, por que não eu? Porque todos nós vamos desencarnar, mais cedo ou mais tarde. Ah, Edvaldo, mas eu não sou espírita e não acredito em reencarnação. Não tem problema. Você vai morrer mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo. Graças a Deus, né? Porque já pensou se ninguém desencarnasse, ninguém morresse, quanta gente ia ter? E a gente vai ficando mais velho, eu tô ficando calvo, né? Tá acabando o cabelo. E aí vai começando a aparecer as dores, vai começando a aparecer as dificuldades. Eu lembro que quando a gente era mais jovem, abaixava e levantava com facilidade. Agora abaixa já levanta um pouquinho mais difícil. Já pensou se não desencarnasse? Nessa escalada crescente de dificuldade física, e a gente com 300 anos, e se com 80, 90 a mexe vira já está complicado, imagine com 200 anos, 300 anos, ia ser bem mais difícil, bem mais complicado. Mas as pessoas nesse nível de ignorância, de não sentir ainda, igual de volta agora, é muito fácil eu falar para todo mundo agora, o desencarne é algo normal, e é normal realmente. Mas quando a gente sente na pele que a gente vê realmente qual vai ser a nossa reação. Tem o exemplo de vários amigos nossos que quando, mesmo sabendo que a vida continuava, quando este momento chegou de desenlace, alguns que tiveram uma conduta tranquila, consciente, não, é só um desligamento temporário, daqui a pouco eu encontro ele. Enquanto outros sofreram muito, porque ainda não sentiam essa verdade. E o terceiro nível, segundo o
Alírio Cerqueira Filho é o de não vivenciar essa verdade. Como a gente citou, elas sabiam, né? Podia até sentir, até a sensibilidade de que, natural, a vida vai chegar ao fim um dia, eu vou me separar dos meus entes. Mas ainda não experimentou, ainda não sentiu na pele, ainda não teve aquela oportunidade de ver a sua reação. Como eu citei, vi vários amigos nossos que neste momento, mesmo com este conhecimento, mesmo sentindo que realmente esse momento chegaria, mas passaram por grande dificuldade. E a gente se pergunta, isso acontece para o nosso sofrimento? Não, acontece para o nosso desenvolvimento, porque Jesus deixou claro de que ele não veio para que nós soframos, ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, seja no outro mundo, ou seja nessa agora. Porque essa agora a gente tem a oportunidade de, através de nossas ações, contribuir neste processo de mudança. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente de que esses momentos de dificuldade em conjunta, mundialmente falando, é a sementinha que Deus nos dá para que essa consciência aflore um pouco mais rápido na nossa realidade. Porque às vezes a gente fica, entre aspas, dormindo no ponto, acreditando que vamos viver para sempre, acreditando que não vamos passar por nenhuma dificuldade, por nenhuma dor, por nenhum sofrimento. E a gente se acomoda. A caridade fica para depois, a preocupação para com o outro fica para depois, e aí Deus, em sua imensa sabedoria e bondade, dá para a gente a sementinha da dificuldade, a sementinha da dor, para que a gente acorde. Opa, peraí, não é bem assim, eu não estou aqui de férias, não estamos aqui de férias, estamos aqui por um motivo. E esse motivo é evoluir individualmente e, consequentemente, conjuntamente. E aí o Alírio Cerqueira de Miranda nos ensina que quando a gente passa a vivenciar esse nível de conhecimento de que a vida continua, de que aqui é apenas uma passagem temporária, as nossas dores reduzem, porque quando acontece uma situação de sofrimento, de dificuldade, tendo nós duas escolhas, aceitar ou não aceitar, aceitando fica muito mais fácil. Mas essa não aceitação, infelizmente, é muito comum, porque nós vivemos nesse culto sistematizado do apego. O apego a relações transitórias, o apego a relações temporárias. Porque eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, e se eu não tivê-lo, eu não tenho mais significado na minha vida. E aí acontece alguma coisa, e há o desenlace, e a pessoa não aceita, e a pessoa não tem a consciência de que a vida dela e a vida do outro precisa continuar. A gente teve um exemplo, teve vários exemplos aqui na nossa cidade, mas algumas semanas, mais ou menos, teve o desencarne de uma ex-vizinha nossa, que tinha uma relação com o marido, com um parceiro, e quando houve a separação, ele não aceitou essa separação. E aí foi lá e tirou a vida dessa moça, que deixou ainda 4 filhos aí para enfrentarem uma vida um pouco mais complicada, longe do carinho e do afeto da mãe, porque simplesmente não aceitou que era uma relação temporária. Seja temporária nessa vida, ou seja temporária porque a vida vai deixar de existir mais cedo ou mais tarde. Mas toda relação que nós temos neste mundo material é uma relação temporária, é uma relação transitória. E é por isso que o Alírio nos orienta a observar esses 3 níveis de conhecimento ou da falta de conhecimento, para não só saber, mas sentir que é uma situação transitória, é uma vida transitória, nossa e dos nossos entes. E não apenas sentir, mas vivenciando, seja na pele ou seja pela compaixão da vivência dos outros, a gente saber que essa vida aqui é transitória e temporária, seja a vida ou seja as situações. O carro, a casa, a geladeira, a televisão, tudo neste mundo material é transitório e é temporário. Só que a gente vive num sistema, num culto sistematizado do apego. Porque é o meu carro. Porque é a minha casa. Porque é o meu marido. Porque é a minha esposa e eu não aceito perder. A gente vê isso constantemente, essa cultura do apego exagerado. Não tem o dito que diz que quem ama liberta? Mas é uma pessoa, então eu quero ela próxima. Olha, se ama a pessoa e às vezes a relação não faz tão bem, se ama de verdade, permite que se vá.
Mas, na verdade, se amar de verdade, nem vai fazer tanto mal como esse nosso amigo que a gente citou agora. Mas, infelizmente, a gente tem esse culto sistematizado do apego. A gente precisa combater isso. A gente precisa olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa vivência, olhar para o nosso entorno e enxergar aonde nós temos o apego, diferente da preocupação, diferente do carinho, diferente do apego, do afeto. O afeto é saudável, o carinho é essencial, a preocupação é vital. Mas o apego, esse a gente tem que combater dia após dia. Porque se a gente tem um apego, quando a gente perde, não aceita. E não aceitando, a gente comete os mais variados equívocos que a gente pode imaginar. O que a gente está passando nesse momento, mundialmente falando, é um convite à observação desse apego que nós temos. Se é uma preocupação ou se é um apego exagerado. Porque quando estava lá na China, por exemplo, era muito fácil. Mas são os chineses. Está lá a não sei quantos 1000 quilômetros de distância. E aí, esse nosso pequeno inimigo invisível foi atravessando fronteiras, cruzou um oceano e chegou aqui no Brasil. E está trazendo para a gente a oportunidade de experimentar a perda na pele. Todos nós vamos passar mais cedo ou mais tarde. Mas no que nós pudermos contribuir para com os nossos irmãos, façamos. E entendamos que tudo passa. Pegando as palavras do Chico, tudo passa. O que há de bom e o que, no final, vira lição. O nosso próximo slide, agora citando a evolução planetária, para fazer o link aí com o nosso apego, do átomo ao arcanjo, tudo está em um constante processo de evolução. A tecnologia, a biologia, a medicina, a natureza e o ser humano como parte integrante deste planeta, caminhando dessa forma para patamares e dimensões cada vez mais elevados, uma situação após a outra. Do átomo ao arcanjo, tudo neste mundo evolui, sem exceção. A nossa grande dificuldade neste momento é que o ser humano em si, ele se enxerga não como parte integrante da humanidade, mas não como parte integrante desse planeta, mas como dono deste planeta. A gente pode observar os casos inúmeros no nosso planeta mesmo, de desmatamento, de poluição, e tem um texto muito bonito, se a gente digitar na internet, possivelmente aqui todos já ouviram, quem não ouviu, digita na internet lá, 15 minutos, é uma mensagem psicografada, e um texto maravilhosamente lindo. E que nesse texto, nossos irmãos do alto, segundo essa comunicação, ele fala que, 15 minutos não, 15 dias, falha nossa aqui, 15 dias. Em 15 dias, o nosso mundo, com essa paralisação, ele atingiu patamares de poluição e de descontaminação que nenhuma ação humana poderia providenciar. Eu lembro de uma reportagem que lá em Paris, se não me falha a memória, canais onde é uma água poluída e suja, depois de um tempo de paralisação, onde o turismo foi freado, foi limitado, o pessoal começou a ver peixes no rio. A semana passada eu vi, tinha uma água viva num canal de Veneza, né? Veneza, né? Veneza, falei Paris. A geografia mexe vira foge. Canal de Veneza, uma água viva transitando pelo rio, pelo canal. E é uma coisa que não se vê devido à poluição. Semana passada teve uma reportagem mostrando os níveis de poluição em cima das grandes capitais no mundo, em cima dos países no mundo. E eu fiquei impressionado o quanto reduziu o nível de poluição desses planetas, simplesmente pelo fato do ser humano ficar alguns dias em casa e, consequentemente, deixando de poluir a nossa casa. Quando a gente polui, e não precisa ser uma grande usina, Edvaldo, mas eu não tenho uma grande empresa que despeja toneladas de detritos nos rios, não tem problema. Quando a gente joga um papelzinho, uma lata de refrigerante ou de alguma coisa pela janela do carro numa rodovia, nós estamos nesse momento esquecendo que nós estamos jogando um lixo, um poluente, na nossa própria casa, da qual nós somos parte. Nessa hora, nós estamos agindo como proprietários que fazemos com este mundo ao qual nos é emprestado o que a gente bem entender
e dessa forma agindo equivocadamente. Esse momento nos faz a observação, nos convida a fazer a observação de que nós somos apenas uma pequena parte deste grande organismo vivo chamado planeta Terra. A gente geralmente olha para a nossa relação individual, como indivíduos únicos, mas se nós pararmos para observar, este grande globo ao qual nós vivemos, ele é como se fosse um ser vivo. Perdão, ele é um ser vivo, mas para a gente fazer a colocação, é como se fosse um de nós, composto de várias células, composto de vários vasos sanguíneos, composto de vários órgãos. E se observarmos, o mundo tem várias células. Eu, você, cada um de vocês que está aí nos assistindo agora, é uma pequena célula deste mundo. Cada rio é uma pequena veia deste mundo. Cada ambiente, cada floresta é um órgão deste grande organismo vivo chamado planeta Terra. E o que a gente está tendo a oportunidade neste momento é ver que as células estão adoecendo. Um vírus está adoecendo células do nosso grande organismo vivo chamado planeta Terra. Exatamente da mesma forma que acontece com o nosso corpo físico mesmo. Quando a gente pega esse vírus ou outro qualquer, célula a célula vai adoecendo. E se não for tratado, o organismo acaba perecendo. O nosso mundo não está diferente. Estamos tendo a oportunidade de observar que as células do organismo vivo, planeta Terra, estão adoecendo. E nós observamos que cada uma dessas células, pessoas, são exatamente iguais a nós, porque ninguém está imune. Cada um de nós pode pegar esse ou qualquer outro vírus. E aí a gente vê onde o todo se soma. Porque quando se pega em um ou outro, às vezes a gente não tem dimensão. Quando estava na China, a gente não tinha dimensão, mas atravessou o continente, atravessou o oceano e chegou aqui. E aí nós observamos que cada indivíduo lá do outro lado do planeta está conectado, direta ou indiretamente, com nós aqui na nossa cidade, aqui em Birigui mesmo, hoje, da onde nós estamos falando. Porque se não existisse uma conexão, ficaria por lá. E é isso que a gente imaginava, é isso que a gente vive na nossa vida geralmente, de que não há conexão entre China-Brasil, África-Brasil, Estados Unidos-Brasil, Chile-Brasil. E nós tratamos cada um e deixamos a preocupação com cada um para eles. Mas hoje a gente pode observar que a preocupação é incomum. A preocupação é com o todo. Lembra da música que eu citei no comecinho? Você é chamado para um momento novo, de caminhar junto com o seu povo para transformar o que não dá mais. Estamos num grande momento de transformação planetária. Nosso mundo está evoluindo da mesma forma que tudo dentro deste mundo. Da mesma forma que nós estamos, o mundo está evoluindo como um todo. E cabe a cada um de nós enxergar essa realidade e nos transformarmos em ferramenta útil para a transformação deste mundo. Ferramenta útil para a evolução desse mundo. Não apenas a minha evolução, mas a evolução em conjunto. A gente pode falar, Edivaldo, mas você está falando da evolução dos mundos, que nós já passamos por mundos de provas, expiações, atualmente estamos numa fase de regeneração, mas dentro de uma fase de transição, partindo para um mundo de regeneração, né? Já fomos provas e expiações, já fomos um mundo primitivo. Opa, deu tilt aí, alguém puxou a orelha aí, mandou mensagem, Edivaldo, você esqueceu. Já fomos um mundo primitivo, estamos numa fase de provas e expiações, dentro de uma fase de transição, indo para um mundo de regeneração. É dessa transformação planetária que você está falando? Sim. Edivaldo, mas eu não sou espírita, eu não acredito. Não tem problema. Então olha para a janela. Porque se a gente observar, tudo está mudando, tudo está evoluindo. O mundo que estamos hoje não é o mesmo ano de 2000 anos atrás. Não é o mesmo mundo de 500 anos atrás. Não é o mundo de 100 anos atrás. E não é o mundo nem de 5 anos atrás. É só a gente olhar para fora, ver como tudo está evoluindo. A tecnologia que a gente tem na mão hoje, nesse momento, permite que a gente converse com vocês, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, né, na sua cidade. E se tivesse alguém com esse link dessa live, poderia estar assistindo do outro lado do mundo. Quando a gente podia imaginar isso há 20 anos atrás? E não precisa nem ir muito longe. Olhemos, não precisa nem ser do lado espiritual, apenas do lado espiritual.
Porque às vezes a gente usa isso como desculpa. Mas Edivaldo, do mundo espiritual, nós vivemos no mundo material, eu tenho minhas realidades materiais agora. Eu tenho as minhas necessidades materiais agora. Não tem problema. Vamos pegar essa realidade que está se transformando também para ficar mais fácil para todo mundo. Olhamos o Google, por exemplo. Olhamos o Facebook, por exemplo, de informação compartilhada. Olhamos a Netflix da vida, de vídeos, streams compartilhados, material compartilhado. O YouTube, onde qualquer um pode postar. Aqui o Facebook, onde nós estamos postando, qualquer um pode postar. O Uber, eu não preciso nem ter um carro hoje, a gente tem, mas nem precisa. Um meio de veículo compartilhado. O mundo inteiro está mudando. Está mudando, saindo dessa individualidade e partindo para uma coletividade. Se a gente pegar dentro de uma organização como o Google mesmo, a gente vê que ela diferencia totalmente de organizações tradicionais. As pessoas, elas têm metas, mas têm uma liberdade de viver dentro dessa empresa. Não é aquela coisa, entra 8 horas, trabalha até meio-dia e dá o sangue aí para você poder bater sua meta. A gente vê que modelos como esse, que permitem, né, tem uma flexibilização aí, tem coisa que não tem como, tem produção aí não tem como. Mas o que se permite, a necessidade de mudança. Porque o indivíduo que trabalha com essa corresponsabilidade, sabendo que ele tem uma obrigação, tem uma meta, mas tem aí uma liberdade de como fazê-lo dentro de um prazo pré-estabelecido, ele trabalha de forma muito mais harmoniosa, ele contribui muito mais para a organização e os resultados são consequentemente muito melhores. Eu agora, depois de um pouco mais experiente, resolvi querer aprender um pouco mais e resolvi fazer um curso à distância mesmo de gestão financeira numa universidade aqui da nossa cidade vizinha. E eu fiquei impressionado ao ver o tema relações interpessoais. E nessas relações interpessoais, que lida da relação do indivíduo para com o outro, da relação do indivíduo para com a organização, da relação da organização para com a sociedade, eu fiquei impressionado de ver dentro de um conteúdo acadêmico de que existem novos formatos, onde as empresas já têm essa pegada, e a gente vê aí, à torta e direita na televisão, ela já tem essa preocupação não apenas com a sua unidade, mas tem a preocupação com a organização, sim, com a empresa, sim. Tem a preocupação com o colaborador, o indivíduo, para que ele também cresça e evolua. Tem a preocupação com o seu fornecedor, tem a preocupação com o meio ambiente, tem a preocupação com a sociedade na qual ela está instalada. Lembram do modelo que existia? Ainda existe, infelizmente, mas o modelo de chefe subordinado, onde o dono da empresa é o dono, ele manda, e o empregado apenas abaixa a orelha e obedece, é um modelo que existe desde a era industrial, sabe Deus de quando. Hoje, se a gente parar para observar a evolução planetária, o número de empresas que estão surgindo com essa pegada de compartilhamento, essa pegada social, é muito grande. Para ver que eu não estou falando nem de uma evolução apenas espiritual. Estou dando um exemplo de uma evolução do nosso meio ambiente, de uma empresa, de uma organização. Então, tudo no nosso mundo está evoluindo. E para que a gente evolua de forma assertiva, aí a gente tem que colocar o fator espiritual no meio do caminho. Para que as nossas tomadas de decisões não sejam focadas pelo ego, mas sejam focadas no indivíduo como um todo, no eu superior. Não é o Edivaldo tomando ações para mim, é o Edivaldo lembrando que todos nós temos um eu superior tomando decisões para o todo. Consequentemente, nosso planeta vai evoluindo gradativamente. E essa pandemia, esse vírus que aí assola o mundo inteiro, nos obriga a ter esse olhar para com o todo. Porque o que adianta? A gente pode ver quantas empresas estão fechadas. Uma empresa sozinha não faz nada. Uma andorinha sozinha não faz verão. O todo precisa estar em equilíbrio para que o todo possa existir. E aí, dentro deste todo, tem que ter a preocupação para com o outro. Porque se o Edivaldo está bem, mas se o mundo inteiro não está bem, o que adianta? O que vai fazer diferença? Se o Edivaldo todo tem uma conta lá que tem um salário X, tem um valor X, não tem, viu? A conta está baixa, a coisa está feia lá, o saldo está negativo lá. Mas se só o Edivaldo tem e o mundo inteiro passa fome, o que nós estamos fazendo aqui? Eu tenho visto em algumas redes sociais, né, alguns comentários de que não, porque tem que, e mais uma vez aqui respeitando a opinião de cada um,
mas de que precisa abrir tudo, precisa botar todo mundo na rua, porque tem gente passando fome. Olha, eu não estou passando fome, mas eu sei que tem pessoas que estão passando fome, que vão passar fome. Então tem que abrir tudo, porque eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no outro. Será que está pensando no outro mesmo? Ou está pensando no benefício próprio nesse momento? Mas é interessante a gente fazer, nesse caso, trazer um pouquinho a responsabilidade para a gente. Se eu tenho uma condição mais favorável e eu sei que tem pessoas passando fome, todos nós cristãos temos essa obrigação, não só nós espíritas, todos nós cristãos, especialmente falando, porque se nós vivemos dentro de uma filosofia do Cristo, de uma existência pensando num ser superior, sempre que a gente imaginar, olha, tem que abrir fronteira porque eu não preciso, eu posso me manter durante 5 anos bem, mas eu sei que tem pessoas que vão passar fome. Então, onde está a minha preocupação para com o outro? Olha, se eu tenho uma condição mais favorável, que eu ajude naquilo que eu for necessário, que eu não eu pedir para que aquela pessoa possa sair na rua para se bobear, adoecer, mas que possa conseguir o seu ganho, é muito fácil. Eu não estou trazendo a responsabilidade para mim. Mas aí, nesse momento, eu posso falar, olha, eu sei que tem pessoas que vão passar fome. O que eu posso fazer neste momento? Ah, mas não posso fazer muito. Mas pouco eu posso. Que eu faça pouco. Não tem problema. Tem uma história muito interessante de uma senhora que todo dia, todo domingo, ia para a igreja e levava um saco de arroz para fazer oferenda lá na frente da igreja. E todo domingo, religiosamente, ela ia para fazer essa oferenda. Mas na realidade ela ia mais para se ostentar do que para fazer realmente uma doação e caridade. E um certo dia, em um certo domingo, ela estava indo para esta igreja e no meio do caminho ela teve um problema e não pôde continuar. Não ia ter condições de chegar até essa igreja. Então, como ela não ia chegar até a igreja, voltando para casa, ela encontrou aquelas casinhas, aqueles oratórios que tinha antigamente na beira da pista, né? Hoje não tem mais, mas antigamente tinha aqueles oratórios na beira da pista, das estradas, e ela chegou nesse oratório, tinha lá uma imagem, ela pegou um grãozinho do seu saco de arroz, quebrou aquele grão na metade e colocou naquele oratório. E foi embora para casa e seguiu a sua vida. Quando ela desencarnou, chegando lá no mundo espiritual, quando ela morreu, ela estava toda contente dos vários sacos de arroz que ela tinha entregue. Lembrando aqui que isso é uma história fictícia, né? Não é um relato espiritual. Mas para fazer a gente enxergar como às vezes a gente consegue fazer muito com tão pouco. Quando ela chegou lá no céu e contente de chegar diante de Deus e ter doado vários sacos de arroz, ela se deparou apenas com um pequeno grão quebrado lá, que realmente tinha peso na sua doação, na sua caridade. E ela, indignada, perguntou para Deus: Nossa, Deus, mas eu doei tanto? E cadê todo esse arroz que eu doei, esses sacos de arroz? E Deus falou para ela: Olha, minha filha, na realidade, este pequeno grão quebrado de arroz que te salvou. Porque só neste momento você fez com caridade, você fez de coração, você fez com boa vontade. Esse pequeno grão quebrado de arroz te salvou. A gente não precisa ter milhões para ajudar quem não tem nada. O pouco com Deus é muito. E se pouco a gente pode fazer, que façamos com Deus, que com certeza representará muito para quem nada tem. Então, para a gente observar que tudo neste mundo está evoluindo. Nessa evolução planetária, o fator espiritual nosso, individual, está evoluindo. Precisamos ser hoje seres melhores do que fomos ontem e nos esforçarmos para que amanhã nós sejamos um pouquinho melhor do que nós somos hoje. A gente não precisa dar um salto quântico de evolução. Lembra do comecinho do slide? Do átomo ao arcanjo, tudo evolui? Não tem como a gente sair do átomo direto ao arcanjo, mas a gente vai caminhando patamar por patamar até chegar em esferas mais elevadas. Deixa eu só dar uma apertada aqui. Meu outro monitor estava desligando para a gente poder fazer a passagem para o próximo slide. A tecnologia é tão bacana e tudo evolui enquanto está ligando aqui. Está programada aqui a tela para desligar a cada tempo X, né? Então, se não tem uma atividade, chegou esse tempo, ela desliga sozinha. E aí desligou aqui no meio da nossa apresentação, né? Fica uma tela escura aqui, tá maravilha. Agora voltou. Agora a gente pode partir para o próximo slide, né? Terceiro slide, falando, neste caso, do nosso poder pessoal. Poder pessoal que todos nós temos. Disse
Jesus: todos vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Cada um de nós possui o poder de viver, o poder de realização e de transformação, o poder de evoluir até a plenitude do ser e, consequentemente, possui o poder de contribuir para a melhoria da vida de outros irmãos. Todos vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Essa é a orientação que Jesus nos disse. Sabemos que Jesus proporcionou prodígios e ele nos informa que podemos fazer a mesma coisa que ele fez. A diferença entre Jesus e a gente é que ele está num patamar milhões de anos aí evoluídos à nossa frente. Mas todos nós temos essa mesma essência divina. Todos nós estamos na mesma escalada evolutiva. Todos nós somos irmãos desse grande irmão maior, só que um pouco mais ou muito mais atrasados. Mas temos a condição de fazer o mesmo. Se hoje não temos, ou teremos um dia, né? Se hoje nós não podemos fazer o mesmo que Jesus fez em milagres, em transformações, todos nós podemos fazer o mesmo bem que ele também fez para outros irmãos nossos. Todos nós enxergando neste momento de dificuldade mundial, que todos nós somos apenas um enquanto organismo vivo, que nós nos tornemos a ferramenta útil para ajudar tantos irmãos que precisam de tanto. Todos nós temos esse poder pessoal. Se hoje a nossa vida está um pouquinho complicada, está faltando dinheiro, está faltando alguma coisa, como disse o Chico, tudo passa. Mas cada um de nós temos esse poder de transformação. O que acontece, infelizmente, de acordo com a programação mental que nós recebemos a partir da nossa infância, e aí vai se repetindo na nossa fase de criança, de adolescente, e infelizmente replica na vida adulto, nós sabotamos esse poder pessoal que nós temos. Quando nós nos comparamos a Deus, a gente fala, nossa, mas Deus está anos-luz à minha frente. Eu não consigo fazer o que ele fez. Já que eu não consigo fazer o que ele fez, então essa informação é equivocada. Eu não vou fazer nada. E nós abdicamos esse poder pessoal que nós temos de mudar a nossa realidade física, a nossa realidade emocional, a nossa realidade espiritual, a nossa realidade vibratória, a nossa realidade energética. Tudo parte do nosso pensamento. Bons pensamentos geram consequências positivas. Pensamentos negativos geram consequências negativas. É por isso que nesse momento de pandemia, nós nos convidamos a cultivar bons pensamentos, boas orações, boas mensagens, boas lives, bons vídeos, para que essa onda de bons pensamentos culmine nesse poder pessoal que nós temos. Quando a gente recebe informação boa todo dia, aquilo vai impregnando o nosso ser. Quando a gente recebe oração, uma energia mais equilibrada, aquilo vai impregnando o nosso ser e vai espalhando ao redor do ambiente que nós estamos. Quando nós recebemos informação negativa todo dia, quando nós recebemos energia daninha todo dia, aquilo vai nos impregnando e parece que vai sugando a nossa energia boa e vai nos deixando com aquele peso nas costas, aquele pensamento ruim, aquela energia que exaure as nossas energias. Quando a gente for fazer uma postagem mais tarde, amanhã, depois, que a gente tenha a preocupação de fazer boas postagens, para trazer boas mensagens, porque esse ser de divina luz que nos rege, ele nos cuida todos os momentos. Nenhum de nós está desamparado neste momento de dificuldade. Nenhuma folha cai se não for da vontade do Pai. Da mesma forma, nenhum pai vira as costas para o seu filho. Quem dirá Deus, que é um Pai de infinita bondade e evolução. Então que a gente replique essas mensagens boas, porque tudo passa. Divaldo, mas e os irmãos que desencarnaram? Tudo passa. Cada um que desencarnou, possivelmente chegou na sua programação reencarnatória. Ninguém desencarna na véspera, a não ser por mau uso. Mas, da mesma forma, a gente pode prorrogar a nossa desencarnação de acordo com a nossa vivência. Se nós temos uma vida mais equilibrada, se nós somos seres de extrema bondade e caridade para com o próximo, com certeza os espíritos vão nos ajudar a ficar um pouquinho mais neste mundo, para que nós possamos ajudar outras pessoas. Se a gente faz mau uso dessa nossa existência, às vezes, em alguns casos, isso pode ser prorrogado. Mas tudo é de acordo com a nossa ação. Tudo é de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa vida. Então, que a gente faça esse movimento de disseminar mensagens boas para o mundo, para que a vibração do nosso planeta, neste momento de preocupação, de apreensão, possa se elevar um pouquinho, para que a vibração dos nossos irmãos
chegue a vibração dos seus irmãos simpatizantes, dos seus anjos da guarda, dos seus mentores, para que possamos receber as orientações que nós estamos recebendo neste momento, para que a gente quebre essa onda de mensagens daninhas que apenas abaixam a nossa vibração, nos direcionando a irmãozinhos que não nos querem o bem. Que possamos utilizar esse poder pessoal que todos nós temos. E aí, repito, se a nossa vida hoje está um pouco difícil, tenham a ciência de que cada um de nós é exatamente igual ao outro. Então, se temos irmãos que estão numa vida mais abundante, lembra o que Jesus disse? Que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, por que uns têm mais, outros têm menos? De acordo com a sua vida, ou atual, ou a passada. Mas indiferente do que o Edivaldo fez na vida passada, se nessa encarnação ele utilizar do seu poder pessoal em benefício da nossa evolução e do todo como um todo, do mundo como um todo, com certeza eu vou começar a atrair essa abundância que Jesus disse. Porque não é uma abundância de dinheiro que ele falou, é uma abundância de vida, vida espiritual. E a verdadeira vida é aquela que enxerga que todos somos apenas um. Lembra que eu falei? Se o Edivaldo está bem, mas se o outro não está tão bem, então eu preciso me doar para que o outro esteja bem também, para que haja um equilíbrio, como a gente vai ver no finalzinho dessa live, que já está chegando nos seus minutos finais. E o terceiro, e o quarto, e último tópico é exatamente a nossa pandemia, esse vírus que Opa, Edivaldo, voltou. 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 Estamos de volta. Problemas técnicos da tecnologia. Se não acontecer, tem alguma coisa errada. Exatamente. Ó, você vai precisar compartilhar de novo aí a sua tela. Deixa eu ver se tá. Não, agora tá, agora fechou. Agora Não, tá tudo certo. Vou colocar lá de novo. Agora tudo na mais perfeita paz, perfeita Isso harmonia. aí. Agora sim, já finalizando, já nosso último slide e a conclusão, depois deste problema técnico. Isso é normal, né? Se até a Globo Mexiveira dá umas erradas, imagine a gente aqui, né? Se não vai acontecer alguma coisa. Mas aí, no nosso quarto tópico, a pandemia. Ninguém é tão pobre que não possa contribuir, nem tão rico que não precise de ajuda. São nos momentos de grandes dificuldades conjuntas em que a humanidade. São nos momentos de grandes dificuldades conjuntas em que a humildade essencial para o progresso se instala no ser.
espiritualmente, podemos classificar nossas provas como o convite ao desprendimento, visto que Deus não nos desampara em momento algum. As palavras do nosso amigo Alírio de Cerqueira Filho. Como eu já tinha citado no tópico anterior, ninguém é tão rico que não precise de ajuda, e ninguém tem tão pouco que não possa ajudar. Tem uma frase que diz também que ninguém é tão sábio que não possa, ninguém é tão desinformado que não possa ensinar, e nem tão culto que não precise aprender. Essas duas frases nos colocam nesse mesmo pé de igualdade, de humildade, sabendo que todos nós somos exatamente iguais. A preocupação de quem hoje está passando por uma dificuldade nessa pandemia é a mesma nossa se nós tivermos um ente querido na nossa família que for acometido por esse dano, por este mal temporário. Mas como a gente tinha citado, Deus não nos desampara em momento algum. Esse momento de dificuldade é para que a gente tenha a ciência, para que a gente pare um pouquinho do nosso apego material que a gente tinha lá no comecinho que a gente falou, do nosso culto sistematizado ao apego, e passemos a enxergar o mundo como um todo. Na nossa casa agora, em isolamento, a gente pode ter a relação com os pais que a gente não tinha, com as mães que não tinha, com os filhos que não tinha, com a esposa que não tinha, para que a gente, neste pé de humildade, enxergando que isso é uma coisa que assola todo mundo, que tenhamos a visão de que a distinção não nos ajuda de forma alguma. E precisamos ter esse pé de conceito de que todos nós somos apenas uma pequena célula que faz parte deste grande organismo vivo. Eu não vou entrar muito na pandemia, porque nosso tempo é curto, e com certeza o Ricardo acho que vai abordar o tema também, vai abordar com muito mais propriedade, mas a gente vai ver que nós somos moradores de um mundo de causa e efeito. Nenhuma folha cai se não é da vontade do Pai. Se essa folha nesse momento cai, é porque alguma mensagem positiva nos traz. A mensagem de união, a mensagem de humildade, a mensagem de caridade, que se não fosse talvez com essa pandemia, nós não pararíamos neste ano de 2020, 5 minutinhos para olhar para o nosso próximo, da mesma forma que nós gostaríamos que o próximo olhasse para nós. Se nós conseguirmos levar essa consciência no final desse ciclo, que vai passar, com certeza nós já teremos evoluído muito. E finalizando, para devolver para nossa amiga Aline. Opa. Apareci agora. Agora apareceu. Ai, tem o último slide ali, para a gente finalizar? Oi? Tem o último slide ali para a gente finalizar? Vamos finalizar. Da mesma forma que nós gostaríamos. Aí, agora sim. O momento atual é um momento de olharmos para o nosso interior, refletir os últimos 2000 anos e se perguntar: o que eu fiz de bom para mim hoje para me tornar uma pessoa melhor para os outros amanhã? Eu sou o que sou porque todos nós somos. Essa é a frase do Ubuntu, que eu recomendo todo mundo digitar depois na internet. É uma filosofia africana que tem uma história muito bacana de um antropólogo que estava fazendo um trabalho lá na África, e quando ele estava finalizando esse trabalho, ele foi fazer uma brincadeira com algumas crianças que estavam lá perto de uma árvore. A Aline pode voltar para nós, aí já termina aqui a história e volta para você. Aí. Ele estava esperando o horário de sair o seu voo e ele foi fazer uma brincadeira com algumas crianças. A história é mais ou menos assim. Ele pegou um cesto de doces, colocou debaixo de uma árvore, colocou lá na frente e convidou as crianças a fazer uma aposta. Quem chegasse primeiro nos doces, nesse cesto, poderia ser dono, poderia consumir todos os doces. Então as 3 crianças se alinharam na mesma posição, se prepararam juntas para dar a largada, e quando ele contou e falou já, as crianças deram as mãos juntas, correram juntas e juntas pegaram os doces. E esse antropólogo ficou sem entender o que estava acontecendo. E ele perguntou para as crianças: mas por que disso? E as crianças responderam para ele: Ubuntu, tio, Ubuntu. Como pode uma de nós estar feliz se as outras estão tristes? Essa filosofia, ela nos ensina de que para que nós tenhamos a real felicidade que
nós esperamos, todos nós precisamos estar felizes. Se tem um irmão nosso ainda passando dificuldade nesse mundo, precisamos descer um degrauzinho e ajudar esse irmão. Porque cada um de nós é o que é, porque todos nós somos apenas um. Esse é o tema que a gente gostaria de trazer hoje para a nossa explanação, de que o momento atual é de reflexão, para que a gente possa entender de que tudo o que nos acontece tem um objetivo maior, que Deus nos convida à observação do nosso ser interior. E eu gostaria de nos convidar neste momento, cada um na sua residência, a fechar os seus olhos materiais, para que nós possamos pedir a Deus e agradecer por este momento de reflexão ao qual nos dá a oportunidade, seja cada um de nós juntos ou cada um de nós isolado no seu próprio lar, no seu próprio ambiente, para que nós possamos absorver todo o conhecimento divino, de toda a experiência que este momento nos traz, para que nós possamos, ao passar essa fase temporária, nos tornarmos um pouquinho melhor do que fomos ontem e possamos ser um pouquinho mais úteis para os nossos irmãos no dia de amanhã. Que assim seja em nome de Deus. Agora nós devolvemos para a Aline. Edivaldo, muito obrigada, viu? Você sempre é muito solícito aos nossos convites. É um prazer. E a gente tá ficando craque nisso, viu? Você viu que maravilha? Caiu uma vez só, tá tudo certo. Tá, não. Daqui a pouco estamos dando aula. Vixe, Maria, nossa, eu tô aprendendo tanto com esse negócio. Olha a vantagem da dificuldade. Se não há sofrimento, às vezes não há aprendizado. A gente só está parando para aprender esse pouquinho porque a gente não pode estar junto fisicamente. Eu ia dizer que a gente não está só conectado mais pelos dispositivos móveis, pela internet, né? Esse vírus, ele está nos mostrando que a gente está conectado com todo mundo, não tem barreira, não tem nada que nos separe, nós somos todos irmãos e a gente precisa caminhar, o mundo está precisando caminhar. É que a gente tem dificuldade de aprender, mas vai dar tudo certo. Vai ter antes do coronavírus e depois do coronavírus também, a população como um todo. Verdade. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença presença virtual, né, dos nossos amigos aí, e dizer que no sábado nós temos um encontro marcado aqui também às 8 horas com o Ricardo Novaes, sejam presentes. E na quarta-feira, reforço que nós vamos continuar com o curso do Livro dos Médiuns, naquele mesmo esquema que fizemos na terça-feira, com perguntas e respostas ali ao vivo. Participem conosco, tá bom? E é isso aí, pessoal. Fica para... Ah, tá. Meu pai me lembrou aqui de explicar por que a gente vai fazer na quarta-feira. Porque de terça-feira eu tenho aula também à noite, aí não dá para fazer aqui no mesmo tempo. Né? A câmera girl não tem tempo. Legal, não tem tempo para estudar também. Mas agradeço aí a presença de todos e você também, viu, Edivaldo? Fique com Deus. É um prazer. E até sábado. Até sábado. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Valeu.